sim. Não, ela não é visitante, ela foi apresentada aqui. Ela não come chocolate, Gi. Ela tem 2 meses. 3, desculpa. Sim, eu tô esperando o pessoal ver aí, ó. Tem mais 2 lá, ó. Amém? Crente com comida é... Fala aí, meu irmão. Difícil, né? É um desafio. Chegou o chocolate ali? Chegou, amém. Amém. Todo mundo? Certo? Tá bom. Amém. Eu quero fazer um pedido aí. Não, vou deixar assim mesmo, todo mundo à vontade, né? Eu ia pedir para juntar, mas está tão gostoso assim, né? E calor. Amém. Vou chamar aqui o nosso pregador da noite. Credo. Vou chamar aqui o nosso pregador da noite. Irmão Heber vai trazer a palavra para a gente hoje. Tamo junto. Graça e paz, Rocks. Ô gente, vou falar uma coisa pra vocês. Nós estamos no culto jovem, então eu quero animação. Graça e paz, Rocks. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Vocês podem melhorar, eu tenho certeza disso. Graça e paz, Rocks. Glória a Deus. É um prazer estar com vocês. Eu sou o Rocket mais velho, vocês sabem disso, né? Já falei isso várias vezes. Algumas pessoas ainda não me conhecem, mas eu sou o esposo da Rose, que esteve aqui falando sobre dízimos e ofertas. A gente está no ministério aí sobre a liderança do nosso lindo Cris. Quem conhece o Cris aqui? É bênção? Ele é bênção ou não? É bênção demais, né? E está sendo uma honra servir do lado dele, porque a gente tem aprendido muito, né? Eu sou um rocket velho, mas tenho aprendido muito. E Deus tem algo para falar com você nessa noite, querido. Então você já orou, você já adorou, e agora Deus quer entregar algo para você. E é importante que você preste muita atenção, porque nós vamos falar algo que Deus colocou no meu coração, falou primeiro comigo. Eu sempre falo que quando a gente traz uma mensagem, é porque Deus primeiro mexeu com a gente aqui, sabe? Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque cutuca o teu irmão aí e fala para ele assim: segue o plano. De novo, assim, bem forte: segue o plano. Por que eu estou falando isso? Porque deixa eu dizer algo para você. Vamos na Bíblia. Deixa eu contar como que Deus me deu essa palavra. Vocês sabem que eu tenho um caminhão, eu viajo. E aí eu estava de trás de um caminhão. Tinha no lameiro aquele tapete grandão que tem atrás do caminhão. E aí no caminhão estava escrito assim: segue o plano. E aí aquilo ficou na minha cabeça: porque segue o plano? Será que é o plano da transportadora? Será que é o plano de viagem? O que é? E aí lá embaixo tinha uma referência. Eu falei: vou acelerar e encostar um pouquinho para me ver onde que é isso. Qual é esse plano? E aí, através desse simples segue o plano, eu vi a referência e Deus começou a falar muita coisa comigo. Eu aprendi muito, porque daí eu fiquei interessado, fui estudar e Deus começou a ministrar no meu coração. Então segue o plano, querido. Jeremias 29:11. Eu vou ler aqui no meu celular porque eu esqueci meu óculos. Eu já falei que eu sou rocket de 52 anos, né? Então, porque sou eu, para o rocket isso aí, tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, não sou eu, Heber, mas é o Senhor que está falando. Ele conhece os planos que tem para vocês. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês, rockets, clamarão a mim, o Senhor está dizendo, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Querido, Deus tem um plano na vida do povo dele.
um plano coletivo. Mas eu creio, e Deus tem ministrado ao meu coração, que Deus tem um plano individual para cada um. Amém? Deus tem um plano individual para cada um. Por isso que eu disse para você, segue o plano. Quando nós estamos no propósito de Deus e seguimos os planos de Deus, tudo vai bem. Mas você sabe que o ser humano, ele tem o dom de querer estragar os planos que Deus tem? Nós temos o dom, querido. Sabe? Já está na carne do homem, ele querer estragar aquilo que Deus tem feito de bom, os planos que Deus já escreveu para a tua vida. O diabo, ele não pode estragar os planos de Deus para a tua vida. O mundo não pode, nada pode, mas você pode. E muitas vezes nós fazemos isso com os planos que Deus tem para nós. E como é que eu posso estragar o plano que Deus tem para mim? Como é que eu posso, de certa forma, impedir o plano que Deus tem para mim? Fazendo escolhas, tomando decisões e caminhos que não fazem parte do plano de Deus, que já está estabelecido para você. E nós acabamos de ler aqui, o que nós acabamos de ler aqui, é uma carta que o profeta Jeremias direciona ao povo de Deus que está cativo. E aí nessa carta Jeremias, Deus entregou para Jeremias, ó, manda para o povo. Nessa carta Jeremias falou, ó, é para vocês ficarem aí cativos na Babilônia. Foram levados cativos porque desobedeceram, começaram a se contaminar com outros deuses, a servir outros deuses, se desviaram do caminho do Senhor. Então Deus permitiu que eles fossem levados cativos. E aí o profeta Jeremias, profetizando, fala ao povo, olha, Deus manda falar para vocês ficarem aí, plantar vinha, dar-se em casamento, casar-se, frutificar, e não é para diminuir, é para aumentar, mas vocês vão ficar aí por 70 anos. E aí Deus fala no versículo 11, porque eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Querido, é uma carta que está direcionada ao povo, é uma carta que está direcionada a você, porque nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas nós temos um lar, e um dia nós vamos voltar para lá. Só que nós precisamos ter em mente que nós estamos aqui, vamos ter que viver nesse mundo por algum tempo, e que nós precisamos viver os planos que Deus tem no individual para cada um. E como é que eu estrago então os planos de Deus? Se é de Deus, como é que eu tenho esse poder? Com as suas escolhas, suas decisões. E todos vocês estão numa fase, querido, que eu já estive, numa fase que nós tomamos decisões, que nós fazemos escolhas e que nós procuramos trilhar por alguns caminhos. E essa escolha que você faz hoje, a decisão que você toma hoje, pode não, vai ter uma consequência lá adiante, lá na frente. Talvez hoje está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Talvez hoje você está vivendo aí de qualquer jeito, os planos, está levando os planos do jeito que você quer. Oi, você quer falar? Espera aí, deixa ele falar. Ó, fala assim, Deus ama você. Deus ama você. Aplaude o Senhor aí, porque Deus ama você. Por isso que Ele tem um plano na tua vida, querido. Por isso que Ele tem um plano para você. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver os planos de Deus. E para viver os planos de Deus, nós temos que andar segundo a vontade de Deus. E quando nós saímos dos planos da vontade de Deus, nós saímos dos planos de Deus. Então as suas escolhas hoje, nesse momento, nesse período da tua vida, em que você vai para a faculdade, você, né? Eu tenho 52 anos, querido, já passei por algumas fases. Eu posso ver aqui uma geração de profetas, uma geração de pastores, uma geração de doutores, uma geração de pessoas que estão dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer. Ah, querido, Deus tem planos lindos, maravilhosos para cada um de vocês, e vocês precisam entender isso hoje, nesse tempo. Como que eu posso estragar os planos de Deus? Fazendo péssimas escolhas. Quando nós fugimos da presença de Deus, nós começamos a fazer escolhas por nós mesmos, começamos a tomar decisões por nós mesmos, e aí começa a complicar tudo. E para que vocês entendam isso, eu quero usar dois personagens bíblicos, com histórias mais ou menos parecidas.
e com um final que vocês vão entender do que eu estou falando. Então vamos lá, para que vocês entendam como é que eu posso, não é frustrar, mas é impedir o agir de Deus na minha vida, o plano de Deus na minha vida. Como que isso pode acontecer? Eu queria falar de 2 personagens. O primeiro personagem está em Juízes 13. Sabe quem é ou não? Esse capítulo ele vai contar a história de Sansão. Sabe quem é Sansão? Todo mundo conhece a história de Sansão aqui? Sim ou não? Amém. Bom começo. Então a gente não vai ler todo o capítulo, só vou resumir. Quem era Sansão? Rapaz, está complicado aqui, hein? O capítulo 13 de Juízes conta a história de Sansão. Esse celular está desviado. Vamos ter que expulsar os demônios dele aqui, porque ele põe num lugar e ele sai para o outro. A história de Sansão diz que Sansão nasceu de uma mulher estéril. Primeiro milagre na vida de Sansão. A esposa de Manoá, segundo o texto, ela era estéril. Mas veio um anjo, visitou ela e falou: você vai ter um menino. Uma mulher estéril, ela não pode gerar filhos. Sabiam disso? Sabia, né? São mais inteligente que eu, gente. Uma mulher estéril não pode gerar filhos. Mas o povo de Deus estava sofrendo com os filisteus. E Deus queria levantar alguém de juiz para julgar e para ajudar o povo dele naquele tempo. Então, Sansão, quando ele nasce, quando ele é projetado por Deus, já com os planos de Deus, né? O anjo vem, fala para a esposa de Manoá, que é o pai de Sansão: olha, você vai ter um filho, e esse filho é nazireu, ele é separado, ele é escolhido. Tem alguém escolhido aqui por Deus? Amém, Jesus. Tem alguém separado aqui por Deus? Glória a Deus, querido. Então você vai entender do que eu estou falando. Sansão ele era separado, então tinha algumas coisas que ele deveria fazer, alguns princípios que ele deveria cumprir por ser nazireu. Em Números fala sobre o nazireu, fala também da lei do nazireado. Depois vocês leem lá para entender um pouco mais. Mas vamos falar de Sansão aqui. Porque Sansão, querido, ele já nasceu com um manual de instrução. Porque o Manoá, o pai dele, quando a esposa fala, ele começa a orar e pede a Deus uma confirmação. Como é que é isso, Senhor? O anjo vem falar com a mulher que ela vai ter um filho. A mulher é estéril, como é que vai ter um filho? E aí o Senhor ouve a oração de Manoá e daí manda o anjo lá de novo. E aí o anjo confirma tudo para ele. E aí ele fala assim para o anjo: mas como é que vai ser criado o menino? E o anjo entrega já um manual para ele, né? Já entrega o manual para ele. Ele não vai poder raspar o cabelo, ele não vai poder tocar em nada contaminado, comer comida contaminada, que era o propósito, né? Que era o que Deus queria para Sansão. Mas Sansão, por um período, enquanto, olha só que interessante isso, prestem atenção nisso. Sansão, enquanto estava sob o domínio do pai e da mãe, estava indo tudo bem. Aí chegou um tempo, e eu quero dizer isso para vocês, como pai que sou, nós temos o domínio e tomamos decisões por vocês até um certo tempo. Mas vai chegar um tempo, querido, que você vai ter que decidir. Vai chegar um tempo que você vai ter que escolher. Vai chegar um tempo que você vai trilhar o caminho que você quiser. E por mais que teu pai tenha te ensinado, tenha te falado, a decisão é sempre tua. A decisão vai ser tua. Nós vemos histórias bíblicas desde o início. Caim e Abel, eles foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tendo o mesmo Deus. O que aconteceu? As escolhas. Então nós precisamos entender, querido, que enquanto nós estamos debaixo da tutela do pai e da mãe, eles decidem por nós. Mas vai chegar um momento, se não chegou para você ainda, vai chegar,
em que você vai ter que decidir. Teu pai não vai mais te empurrar para a igreja. Ele já ensinou o que tinha que ensinar. A tua mãe não vai mais te empurrar para a igreja. Ela já ensinou o que tinha que ensinar. Ela só vai orar por você. E a decisão quem tem que tomar é você. E é aí nesse momento que Sansão começa a sabotar o plano que Deus tem. Porque Deus tinha um plano para o povo, mas que seria executado através de Sansão. E Sansão começa a sabotar o plano que Deus tem para a vida dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. No verso 25, aliás, Sansão nasceu com um manual. Deixa eu te falar, você sabia que você tem um manual também? Sabia ou não? Qual é o manual de sobrevivência do jovem cristão? Sabe? A Bíblia. Então você também tem esse manual. Teve uma carta de Jeremias para o povo da Babilônia. Está aqui, a tua carta está aqui, querido. Está tudo aqui. E nós precisamos entender e aprender a respeito da palavra de Deus, porque todos os planos que nós temos, os propósitos de Deus que nós precisamos seguir, estão todos aqui na palavra. E nós precisamos entender, aprender, estudar, pedir a unção do Espírito Santo. Então, quando Sansão estava sobre o domínio do pai, estava indo tudo muito bem, mas quando ele começou a tomar decisão, começou a dar ruim. E por quê? Sansão, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele começa a afletar, a gostar do pecado. E aí ele começa a sabotar o plano que Deus tinha. Queridos, Sansão, enquanto ele estava debaixo da palavra do Senhor, quando ele estava seguindo o que o pai determinava, estava tudo bem. Aí no verso 25 diz: o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Ele ainda estava jovem, debaixo da tutela do pai, os pais ensinando, conduzindo. Aí num determinado ponto, no versículo 25, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. E daí esse incitá-lo no dicionário bíblico é aconselhar, atiçar, estimular, promover. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Te promover para lugares altos. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você, te aconselhar, te conduzir. Então, enquanto ele estava debaixo da tutela do pai, o Espírito Santo começa a agir. Só que Sansão já não está mais ouvindo o pai e a mãe. Agora ele toma decisões. Ele faz as escolhas. E aí começa a dar ruim. Por quê? Porque ele começa a fazer escolhas erradas. Ele começa a tomar decisões erradas. Ele começa a trilhar por caminhos errados. Vamos adiante, porque o Cris falou 40 minutos, tá? Então a gente não pode enrolar muito. Quais foram os pecados de Sansão? O maior pecado de Sansão foi a desobediência. A desobediência de não obedecer princípios estabelecidos por Deus, para que o plano que Deus tinha na vida do povo e na vida dele fosse cumprido com excelência, porque o plano foi cumprido. Deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso: os planos de Deus não podem se frustrar. Se não for, Deus está te dando oportunidade, mas se você não quer, Deus vai levantar outro, querido, e os planos vão acontecer do mesmo jeito. Agora entenda uma coisa: Deus coloca na mão de Sansão um projeto dele, determinado para um povo. Mas Sansão começa a pecar, se prostituir. Sansão, ele está indo, visitar, conhecer a futura esposa. Ele mata um leão. Depois de alguns dias ele vai pelo caminho e ele desvia do caminho, vai lá ver o leão morto já há alguns dias, e daí lá tem uma abelha que tem mel. Vocês conhecem a história? Ele vai lá, pega o mel, come o mel e dá mel para o pai e para a mãe, sem os pais saberem do que ele fez. E aí é que começa a decadência de Sansão, querido. Sansão não... Olha, deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito de Deus não se retirou instantaneamente assim da vida de Sansão, sabe? Deus não abandonou Sansão assim: não, você não quer, tchau. Deus estava com ele. Ele pecando, Deus estava com ele. Ele errando, Deus estava com ele. Ele desviando do caminho, Deus estava com ele. Mas chegou um momento que Deus, vontade permissiva,
deixou Sansão a viver o que ele queria viver. Porque Deus tem a vontade perfeita, que é o plano dele para a tua vida, e tem a vontade permissiva, que é aquela vontade que vai te permitir levar a tua vida. Sansão se desvia do caminho, Sansão começa a pecar. Querido, deixa eu dizer para você sabe qual foi o fim de Sansão? Sansão, ele morre com os 2 olhos furados, porque ele se envolve com uma mulher, e a mulher vende, sabe, ele confia, entrega o que Deus entregou para ele. E deixa eu falar uma coisa para você, nem tudo que Deus te entrega é para você sair falando para os outros. Nem tudo que Deus te entrega, a unção que Deus te entrega, é para você sair falando para todo mundo. Não. Por quê? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor, só esperando um momento de jogar dardos inflamados sobre a tua vida. E uma brecha que você abre, pronto, começa a te contaminar. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, ele se encontra com prostituta, depois ele desce um pouquinho mais, se encontra com uma mulher e se apaixona. Os olhos de Sansão, ele não podia ver mulher. Ele estava se achando o cara. Só que se achando o cara naquele momento, você pode estar se achando hoje, querido. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se você estiver vivendo da forma que você quer, do jeito que você quer, você pode estar se achando hoje, mas o final é triste, porque Deus tem um plano para você. E você vai entender isso. Sansão, vocês conhecendo a história de Sansão e conhecendo o Deus que você tem, você acha mesmo que o projeto de Deus era, não, a história de Sansão vai ser assim, eu vou escrever assim, ele vai ter que ser palhaço do povo hebreu, filisteu, e vai ficar cego. Você acha mesmo? Se a palavra de Deus está falando que Ele sabe os planos que tem a respeito de vós, são planos de paz, de alegria, de te fazer prosperar, de te fazer crescer, de te fazer ir adiante, você acha que o Deus que nós servimos escreveu essa história para Sansão? De jeito nenhum, querido, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que o meu Deus, Ele olha para mim e fala: ó, Heber, você tem essa história, mas você vai morrer feito palhaço, com os olhos furados, no meio de uma multidão que adora outros deuses. Eu não consigo aceitar esse final para Sansão. Mas por que foi assim? Por que foi assim? Porque Sansão decidiu viver a vida como ele quis, se desviando dos propósitos de Deus, se desviando dos caminhos do Senhor. Ele morre com os olhos vazados, servindo de palhaço para um povo que não era o dele. Final triste para quem serve a Deus, não é? Mas esse é o preço, querido. O propósito de Deus foi cumprido, está tudo certo. Mas eu creio, dentro do meu coração, que não era esse o final que Deus esperava para Sansão, que Deus tinha escrito para Sansão. Esse final só aconteceu por conta de Sansão tomar decisões, escolhas e caminhos errados. Por isso, alerta mais uma vez para você: cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas decisões, cuidado dos caminhos que você tem trilhado. Deus está mandando te dizer isso hoje. Gente do céu, a gente começa a ministrar, acha que é muito tempo. Quando você olha no relógio, o tempo já está se esgotando. Mas eu quero falar de um outro personagem bíblico, que é interessante a história dele. Gênesis 37:45 narra a vida do nosso segundo personagem, José do Egito. Quem era José? Era José do Egito. José é filho de Raquel e Jacó. Vocês sabiam que outro milagre de Deus, querido, não é só com José, com Sansão que aconteceu o milagre. Você é um milagre de Deus, sabia? Você é um milagre de Deus. Deixa eu dizer, Raquel tinha o mesmo problema da mãe de Sansão. Era estéril, não podia ter filho. É engraçado isso, porque Deus sempre escolhe os improváveis, né? Se nós olharmos para as duas, mas é impossível ter filho, ela é estéril. Mas Deus quer agir, né? O sobrenatural já começa a acontecer.
José, queridos, ele é um jovem. A história diz que José, ele tinha tempo de mesa com o pai. Ele aprendia sobre a palavra de Deus, sobre finanças. Ele aprendia com o pai Jacó. Só que José era odiado pelos irmãos. Talvez, querido, eu não sei o que está acontecendo no teu lar, na tua casa, mas talvez o teu propósito pode fazer com que pessoas da tua família comecem a falar mal de você. Sabe, é porque a gente não olha, não presta atenção. Mas não sei se vocês já tiveram parente que fala assim: olha lá o crentinho, olha lá, pronto, agora olha lá o crentão. Já tiveram parente assim? Eu já tive. Agora ele só quer viver na igreja, agora tudo é Deus. E eu tenho que te falar que eu sou criado numa família evangélica. Mas José, diferente de Sansão, ele já nasceu com status de super-herói. Ele era escolhido. Quando o Espírito Santo agia na vida dele, o sobrenatural acontecia. Ele matava um monte de gente, matava leão, não tinha ninguém páreo para ele. Só que José era diferente. José era totalmente diferente de Sansão. Não teve nenhuma revelação, o anjo não veio falar, não teve nada disso. José nasceu, foi criado por Jacó. E aí José começa... Gente, acontece tanta desgraça na vida de José, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que se fosse eu tinha desistido. É sério. É tanta coisa ruim que aconteceu com José, para que os planos de Deus se cumprissem, que eu não sei se você teria aguentado. Mas José, ele sofre primeiro com a inveja dos irmãos, que é uma das piores coisas que tem. Você viver num lar que as pessoas não te aceitam, você viver num lar que você é criticado. Eu sei que isso pode estar acontecendo com você, mas eu quero liberar uma palavra aqui para você. Aguenta firme. Deus está na tua vida, aguenta firme. José, ele sofre primeiro com as invejas dos irmãos, as acusações, os diz que diz. Apesar dele ser muito amado pelo pai, porque José, ele era filho de Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. Então ele sofre com os desdéns dos irmãos, com as críticas dos irmãos, a ponto dos irmãos pegá-lo e jogá-lo num poço. José é jogado num poço. Querido, pensa você ser maltratado por quem você ama, ser maltratado por quem está do teu lado para te dar um apoio, para te dar uma força, para te conduzir, os irmãos mais velhos. Mas não, José, ele é jogado. Por quê? Por inveja. Por quê? Porque Deus deu um sonho para José. José tinha um sonho, mas ele não sabia nem o que ia acontecer. Jacó que fala: então nós vamos nos prostrar diante de você. Está lá na palavra. José tinha um sonho e ele carregava uma unção, uma palavra. José, então ele é jogado no poço. José é vendido por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que daí o levou para o Egito, e ele é vendido de novo para o Potifar. Sabe, aquela pessoa que não tem nem importância, vende para lá, depois passa para outro. Ele podia não ter importância para pessoas, mas ele era muito importante para Deus. Você pode não estar se sentindo importante hoje para algumas pessoas que você queria que elas te achassem importante, te achassem necessário, te achassem... Mas, querido, guarda isso no teu coração. A última palavra de Deus. E talvez você ache que não tem importância, mas para Deus você tem muita importância. José, ele é vendido, e eu pesquisei isso, não tem um versículo da Bíblia
que fala que José murmurou. Não tem. Alguém achou algum versículo que fala, e José murmurou, ou José reclamou, ou José... Não tem, querido. José sempre aguentou tudo no processo que Deus tinha na vida dele. Sabe por quê? Porque quando tem plano, para que o plano seja concreto, tem um processo. E muitas das vezes o que Deus tem para nós, o processo é dolorido, o processo é sofrido. José não é como Sansão, que já nasceu com a bula, com a indicação, ele vai ter que fazer isso, isso, isso. Não, José nasceu no meio dos irmãos, e aí foi odiado pelos irmãos, e foi jogado no poço, e foi vendido de novo. José sofreu tentações que Sansão não aguentou na área sexual. Mas José foi tentado na área sexual, e ele se portou como um servo de Deus, que quer viver os planos de Deus, que não quer se desviar dos caminhos de Deus, que não quer fazer escolhas erradas. Queridos, José sofreu tanta desgraça. Olha só, a última, ele é lançado na prisão. E sem dever nada. Porque quando você é preso porque deve alguma coisa, tranquilo, vamos lá pagar o preço, está tudo certo. Mas no processo, para que os planos se cumprissem, no processo, tinha uma prisão para José. No processo, tinha as setas do maligno, assim como tem no processo que Deus está te conduzindo. E o que você precisa entender, queridos, é que mesmo na prisão, José não murmurou, José não abandonou em servir a Deus. Tudo que José fazia era perfeito, era bem feito, era com carinho, tudo. Estava na casa de Potifar, ele era o cara que comandava tudo, ele só não tinha poder sobre a mulher de Potifar, mas o resto era ele que mandava. E tudo, a Bíblia fala que tudo que ele colocava a mão prosperava. Por quê? Vocês sabiam que tudo José atribuía a Deus? Em Gênesis 39, no versículo 2, 3, 21, 23, afirma e reafirma que Deus não abandonou José. Todos os versículos começam, e Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Viva o processo que Deus quer para a tua vida, porque Deus está com você, querido, Deus está com você. Não importa o cativeiro, aleluia. Não importa a adversidade, não importa o buraco, não importa a cela, não importa o presídio, não importa, Deus está com você. E se você entender isso no teu coração, na tua mente, meu amado, você vai viver o sobrenatural. Diferente de Sansão, José entendeu o propósito. Diferente de Sansão, José entendeu o plano. E Deus te trouxe aqui hoje para te alertar. Entenda o plano que eu tenho para você. São planos de bênção, de paz, de te fazer prosperar e te dar um fim, mas um fim. De acordo com a Bíblia, o propósito de Deus em levar José para o Egito foi capacitá-lo para ser um líder e salvador de um povo. Entende? Tem um plano de Deus para um povo, e tem um plano de Deus específico para você. Essa geração, Deus quer te usar para falar a outras pessoas. Então segue o plano, em nome de Jesus, segue o plano. Não se desvie dele. O que José tinha? José era tão abençoado, tão bem em todas as áreas. Vocês sabiam que José, eu vou abrir aqui um parênteses só para dizer isso, porque é importante para você, jovem. Você sabia que José dava aula de finanças? Sabia ou não? Sabia não?
Deixa eu falar para você, sabe o que ele fez no Egito? Ele vai lá, é lançado na prisão, daí tem lá o copeiro e o padeiro, tem o sonho, eles contam para José, Deus usa José para revelar os sonhos e falar o que ia acontecer, e aí quando eles saem da prisão, o padeiro é morto, o copeiro volta para o posto que era dele, e aí José fala para ele, não esquece de mim quando você estiver lá. Só que isso passou muito tempo, cara, o processo. Quando Deus quer entregar algo grande para você, não pense que Ele vai dar de qualquer jeito. Você vai passar pelo processo, amém? Então os planos de Deus para você são grandes, mas você tem que suportar o processo. E muitas vezes o processo vai te judiar. Por quê? Porque Deus não vai entregar um plano grande para quem não está preparado, querido. Deus não vai te usar para falar de Deus para as pessoas, para curar pessoas, se você antes não passar pelo processo e buscar a presença de Deus. Eu estava falando aqui que José, eu abri um parênteses para falar que José, ele deu aula de finanças. Vai lá no Gênesis 47, não precisa ler agora, só para vocês pegarem como referência e ler lá depois, 23 e 26, José dá uma aula de finanças. José, ele está no Egito, e aí, depois que ele revelou os sonhos do faraó, o que aconteceu? Vai ter 7 anos de muita fartura, mas vai ter 7 anos de escassez. Isso já estava determinado por Deus. E aí o que José fala para ele? Você tem que arrumar alguém, né, que trabalhe para você, para nos 7 anos você ter como. E aí faraó enxerga nele um potencial muito grande. Talvez você não está sendo enxergado hoje, mas vai chegar o momento que Deus vai usar alguém para enxergar o potencial que você tem no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa. Fica tranquilo. Só que tem algo que precisa ser feito por você. É seguir o plano de Deus. É não se desviar dele. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. No meu trabalho hoje a gente estava conversando, sabe? E aconselhando o Mateus, filho, você tem que ser diferente. Teu trabalho é teu trabalho, você tem que trabalhar, fazer a diferença e tal. Tendo um tempo ali de mesa conversando a respeito de trabalho, de faculdade, e orientando ele. Queridos, se você está na tua faculdade, procura ser o melhor aluno. Se você está na tua escola, procure ser o melhor aluno. Dentro da tua casa, procure ser o melhor filho. Dentro do teu trabalho, procure ser o melhor funcionário. Mas as pessoas vão me taxar. Não se preocupem com o que falam de você. Põe na tua cabeça, a última palavra é de Deus. Quem tem que falar, quem conhece a teu respeito é Deus, não é ninguém. Às vezes as pessoas vão falar que você é isso, você é aquilo, porque você, a gente está aqui conversando, mas ele está lá trabalhando. Querido, seja fiel no teu trabalho. Sabe por quê? Porque quem anda nos planos de Deus não dá brecha para o inimigo estar falando nada de errado, porque o inimigo vai lançar setas, não tem, isso é fato. Mas José, quando ele interpreta o sonho, que aí, gente, já está acabando o tempo. Quando José interpreta o sonho do faraó, e faraó dá a ele o posto de governante, olha, Deus começando a agir, mudando a história de José, porque José já está preparado, José já passou no processo, entendeu ou não? Olha o vento mudando a favor de José. Depois que José passou por um processo de humilhação, foi jogado na prisão, foi jogado no poço, foi abandonado pelos irmãos. Agora, depois que ele passou por todo esse processo, ele está dando sequência no plano de Deus para libertar um povo, né? Para salvar um povo. Ele não se desviou, e aí ele é posto como governador do Egito. Acima dele só tinha um cara, o faraó. Você está entendendo o que Deus fez com José? Vocês estão entendendo o que é uma pessoa quando anda no propósito e nos sonhos, nos projetos de Deus? É isso que Deus quer fazer com você, querido. Deus quer te levar para lugares que você nunca pensou estar. Deus quer te colocar em posições que você nunca imaginou estar. Mas tudo tem um processo. E esse processo tem que ser
esse processo tem que ser respeitado para que os planos se cumpram. Então José no Egito, o que ele fez? Começou os 7 anos de bonança, José começou a guardar nos celeiros, fazendo celeiros e guardando. José fez o Egito ser uma grande nação. Depois de José, já era forte, ficou mais forte. Sabe o que aconteceu? Aí as pessoas, aí veio os anos aliás, José começou a comprar terras para o faraó, né? As pessoas já não tinham mais semente, José começou a dar semente para eles, e daí o acordo era o seguinte: olha, quando vocês plantarem, que colherem, escutem isso, porque isso serve, é finanças, é para você aprender a guardar, fazer reserva. E é Deus que impôs isso no coração de José. Quando vocês plantarem, começarem a colher, a 5ª parte vocês tragam para o faraó. Por quê? Porque o povo não tinha semente, o povo não tinha como fazer mais nada. E assim, então, ainda no parênteses, você tem o teu salário, você ganha a tua mesada, começa a guardar a 5ª parte, ainda hoje, nesse tempo, porque quando você tiver com 52 anos, você vai ter uma reserva muito boa, guardada no banco, ou na caixa. José ensinou isso, está na palavra. Finanças. E José fez prosperar o Egito grandemente. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é o final da história de José? Gênesis 50. Aí eu vou ler. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos. E viveu José, os filhos de Efraim, da 3ª geração também, os filhos de Marquim, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão. Querido, deixa eu dizer algo para você. José tinha um sonho e uma palavra. Ele sabia o que Deus tinha falado para Abraão, porque ele tinha tempo de mesa para ouvir o pai dele. Então ele tinha um sonho e uma palavra. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Deixa eu falar algo para você. Quando nós vemos a história de José e vemos a história de Sansão, José morreu com 110 anos. A palavra de Deus não fala com quantos anos Sansão morreu, mas a palavra de Deus fala que ele governou por 20 anos. Ele foi juiz por 20 anos. Sansão foi juiz por 20 anos. Querido, aqui se cumpre mais uma palavra de Deus. Quando você anda nos princípios do Senhor, honra teu pai e tua mãe, a tua vida será prolongada na terra. Glória a Deus. Então aprenda isso, querido. Honra teu pai e tua mãe, honra a Deus, ande nos planos, e a sua vida será prolongada na terra. Mesmo morto, o desejo de José se cumpriu. Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa, querido, o que vai acontecer. Se você andar nos planos, o que você desejar no teu coração estiver de acordo com Deus, ele vai se cumprir. E José morreu, mas mesmo assim, olha o que acontece quando o povo vem o libertador que ele falou que viria. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia esse solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e vos haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Querido, depois de morto, ainda se cumpriu o desejo de José, porque Deus amava José, Deus andava com José, Deus estava com José. José não se desviou dos planos. Olha, você tem 2 finais bíblicos aqui. Sansão, um final terrível. Queridos, é terrível. Os planos se cumpriram, mas não era esse o plano de Deus. Eu não consigo enxergar na vida de Sansão ele como um palhaço com os olhos furados. Eu não consigo enxergar esse final. Olhando para o coração do meu Deus, eu não consigo ver esse final.
Tudo isso aconteceu porque ele decidiu sair dos planos. Ele decidiu tomar decisões que eram contrárias à vontade de Deus. Ele decidiu trilhar outros caminhos que não eram a vontade de Deus. Por isso ele teve um fim tão triste. Mas eu quero encerrar hoje, mais uma vez, dizendo a você: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por você, declara o Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu quero ter intimidade com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero conduzi-lo num caminho de retidão. O Espírito Santo de Deus, enquanto estava na vida de Sansão, ele fazia o sobrenatural. Deus, enquanto em todo o tempo que andou com José, José fez coisas inacreditáveis. Se coloca de pé, querido. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem planos de bênção para a tua vida. Deus tem planos de bênção para a tua vida. Deus tem planos de bênção para a tua vida. Você precisa entender que você tem um manual. E aqui nesse manual está todo o passo que você deve dar, por onde você deve trilhar, o que você deve fazer. Então aprenda sobre o seu manual. Aprenda sobre a palavra de Deus. Busque a presença do Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar por caminhos de retidão. Ele é quem vai te conduzir. Não entre na seara de tomar decisões a respeito de você por você mesmo. Sabe? Tudo que José ia fazer, ele falava com Deus. Quando o faraó falou com ele sobre o sonho, ele falou: isso vem do Senhor, eu vou ter que falar com Deus primeiro, depois eu trago a resposta. Então, querido, não se desvie do caminho. Na hora de tomar as suas decisões, na hora de fazer as suas escolhas, você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa orar. Você precisa clamar, porque Ele é quem vai te dar o direcionamento. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Todo mundo com os olhos fechados, em nome de Jesus. Eu quero declarar aqui uma palavra de bênção para a tua vida. Mas você precisa, nesse momento, você precisa fechar os seus olhos. Leva teus pensamentos a Deus. Leva teus pensamentos a Deus. Leva os teus pensamentos a Deus. Declara comigo: Senhor, eu não estou ouvindo. Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero trilhar por caminhos de retidão. Ó Espírito Santo de Deus, venha me conduzir por caminhos que agrade o coração do Abba Pai. Ó Espírito Santo, não deixe que o inimigo tenha força, domínio sobre a minha vida. Não importa o que falam de mim, a minha vida pertence a Ti, Senhor, e eu estou pronto para viver os Teus planos. Comece a orar, querido. Senhor, eu quero Te agradecer por essa geração. Eu quero Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem feito obras maravilhosas no meio dos homens. E que essa palavra, Senhor, entre no coração, na mente de cada um deles. Que eles tenham noção daquilo que o Senhor tem guardado, dos planos que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Ah, Deus, eu clamo em nome de Jesus, Pai, para que o Espírito Santo venha cobrir os Teus filhos com o Teu poder, com a Tua graça. Ah, Deus, deles entendimento dentro da Tua palavra. Senhor, não deixe que o inimigo tenha força nem poder sobre a vida de cada um deles, mas que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus, que eles possam entender que os Seus planos são melhores, que eles possam entender, Senhor, que os Seus planos são melhores, que eles possam suportar, Senhor, o processo, Senhor amado, por qual eles terão que passar. Ah, Deus, eu creio, Jesus, na Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui hoje, nesse momento, para liberar uma palavra, uma unção sobre a vida de cada um deles. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que
Daqui sairão novos Josés. Daqui sairão, Senhor amado, homens e mulheres de Deus, prontos a fazer a tua vontade, seja no trabalho, seja, Senhor amado, na escola, seja dentro do lar, com obediência à tua palavra, com obediência ao teu Espírito Santo. Eu clamo, Senhor, para que a tua graça seja derramada sobre a vida dos teus filhos. Ah, Deus, derrama sobre eles a tua unção, o teu poder e a tua misericórdia. Seja com eles em tudo que eles forem fazer. Direciona-os no caminho de retidão. É o que eu clamo em nome de Jesus, Pai. Amém. Exalta o nome do Senhor, irmão. Amém. Exalta o nome do Senhor pela vida do Heber. Pro Senhor, pro Senhor, pro Senhor, pro Senhor. Feche seus olhos. Declare essa canção. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu em minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele ficou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Vamos, declare, vamos. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e
fui encontrar. Se você é dependente do Senhor, declara essa canção. Se você quer viver um nível diferente de dependência de Deus, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Somos com você. eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho 2 convites para fazer para você. Feche seus olhos. Quero ser contigo, Jesus. Antes de fechar os olhos, eu quero que todo mundo esteja com as mãos dadas. Eu não quero ver nenhuma pessoa sem dar a mão, nenhuma. Até a Ana que está lá no fundo lá, ó. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. E o primeiro convite, ele é pra você que talvez passou pela mesma coisa que... Não que você passou pela mesma coisa que José passou, mas enquanto o Heber estava ministrando, eu estava perguntando qual que era o sentimento que José estava naqueles momentos. Eu estava tentando imaginar qual era o sentimento que ele estava quando ele estava preso, quando ele estava nos seus piores momentos. Qual era o sentimento que José estava? E talvez o mesmo sentimento que José estava, você pode estar sentindo ele agora. Ou você vem a tempos com isso. Só que você sabe, feche seus olhos, todo mundo, eu não quero distração, tem muita gente distraída aqui. E esse momento é um momento seu e Deus, não é um momento de distração. Se você de fato entendeu, por favor, feche os olhos e tenta imaginar qual era o sentimento que José estava. Talvez José estava com um sentimento de traição, talvez José estava com um sentimento de injustiça. José talvez estava com sentimentos de dúvida, porque ele havia ouvido um comando do Senhor, só que ele não estava vivendo aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Talvez José colocou a prova com dúvidas genuínas. Feche seus olhos. E talvez você chegou aqui hoje com dúvidas no seu coração. Talvez o momento que você está vivendo é um momento de tristeza, é um momento de angústia. Talvez você estava longe, por estar longe, o inimigo te acusando. Feche os seus olhos. O inimigo te acusando e falando: o que você está fazendo lá no culto? O que você está fazendo aí hoje? Você estava em pecado. Você pecou contra o Senhor. Talvez o inimigo, você chegou aqui, o inimigo está te acusando. Para que você vai levantar a mão em rendição, sendo que na semana você não se rende ao Senhor? Ah, meu irmão, tem algo para te falar. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus, ele é isso, ele perdoou. O Senhor, ele foi morto para perdoar o meu e o seu pecado. O sangue de Jesus, ele lavou aquele madeiro, e ele foi por mim, foi por você. Então nesse momento, meu irmão, quero que você tome consciência: o seu pecado não te resume. O seu pecado, ele não te resume. Aquilo que você fez, talvez antes de estar aqui, ele não te resume. Ei, não faz sentido você vir para a casa do Senhor e sair daqui com esse sentimento. Não faz sentido, não é para isso, não é para isso. Não é para isso. Você precisa sair daqui de uma forma diferente. Você precisa sair daqui transformado. E eu preciso te falar uma coisa: aonde tem 2 ou 3, o Senhor está presente. Você está na presença do Pai. Você não pode sair daqui com esse mesmo sentimento que José estava. Então meu primeiro convite, ele é para você.
Você que talvez chegou aqui triste, angustiado, magoado, revoltado com seus pais, revoltado com seu irmão. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Eu não sei, eu não quero saber o que aconteceu, mas eu sei que eu estou falando com alguém aqui. E o meu primeiro convite é para você. Para você que estava com esse sentimento, se sentindo longe do Senhor, se sentindo longe da presença, se sentindo longe, amargurado, angustiado, culpado, com dúvidas no seu coração, se a palavra que o Senhor já liberou sobre a sua vida, ela ainda faz sentido, já que as suas mãos estavam sujas. O meu primeiro convite é para você. E o meu segundo convite é para aquelas pessoas que de fato estavam longe. Cris, eu estou vindo hoje, mas eu não vou na igreja há muito tempo. E eu não estou falando somente sobre igreja, mas eu não me relaciono com Cristo há muito tempo. Eu não abro a minha Bíblia. Meus amigos, eu estava no caminho, mas por influência das pessoas eu me desviei. E desviar é perder o foco. Eu perdi o foco daquele que nunca desfocou de mim. Então por um momento eu estava longe. E esse convite é para você que quer retornar hoje. E junto com esse convite é para você que ainda talvez nunca confessou que você de fato aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que quando alguém aceita Jesus, o seu nome ele é escrito no livro da vida. E talvez você não sinta que o seu nome está no livro da vida. Talvez você está aqui porque o seu pai é crente, sua mãe é crente, seus avós são crentes, mas talvez você nunca teve um encontro genuíno com o pai e nunca falou: Deus, eu sou o seu filho, estou aqui. Então eu tenho esses convites para você. E você que entendeu, você que está com esse sentimento, você que está retornando, você que está aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, quando eu falar até 3, você vai apertar a mão da pessoa que está do seu lado. E não se disperse, não se disperse. Feche os seus olhos. Ah, meu irmão, talvez a sua mente ela está falando: não, você não vai. Não é pra você, não é pra você. Meu irmão, é pra você sim. O inferno não está feliz se você está aqui. A sua carne está gritando: não vou. Meu irmão, eu espero um posicionamento seu. Minha irmã, Jesus espera um posicionamento seu. E talvez essa seja a sua última chance. Atenção, talvez essa seja a sua última chance. Porque Jesus disse que ele viria em breve, mas ele não disse a hora. Pode ser que esse seja o seu último culto, pode ser que essa seja a sua última entrega. E eu não sei porque estou me prolongando tanto, mas tem algo, tem uma briga espiritual aqui. E é com você. Não é para a pessoa que está do seu lado, é você. O Senhor está falando com você. E eu sinto só mais um. Talvez você já aceitou Jesus, talvez você não está com esse sentimento, mas você precisa receber uma oração, porque hoje o culto não fluiu para você. Talvez seu dia estava cinza, seu dia está nublado, mas quando o Senhor está a transformação, e você precisa sair daqui transformado hoje. Então quando eu contar até 3, eu quero que você aperte a mão da pessoa que está do seu lado e não se disperse. 1, você que entendeu essa palavra. 2, atenção, é para você, não é para mim, é para você. E 3, aperta a mão dessa pessoa que está do seu lado. Aperta a mão bem forte, vai, aperta a mão. Você que recebeu esse aperto, levanta a mão dessa pessoa. Eu vejo que você entendeu o que está acontecendo aqui. Você que recebeu esse aperto de mão, traz essa pessoa aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Vamos. Muitas pessoas levantaram a mão. Afasta o banco, se for preciso, mas você precisa vir aqui na frente.
você precisa vir aqui na frente. Líderes, comecem a orar por essas pessoas. Ah, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, meu irmão. O Espírito Santo está aqui, você vem aqui para frente. Na verdade, ele é um eis-me aqui, Jesus, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Comece a orar, comece a orar. Comece a falar para o Senhor, comece a falar o que te doía, o que estava desajustado. Ei, meu irmão, vamos intercessores, começa a orar, começa a impor a mão sobre essas pessoas. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Vamos, aumenta o nível da sua entrega. Vamos. Eu vou cantar a Maragadá, eu vou cantar a Maragadá, eu vou cantar a Maragadá. Eu vou cantar a Maragadá. Vamos, Jesus, nos leva mais fundo. Nos leva mais fundo, Jesus. Eu vou cantar a Maragadá, eu vou cantar a Maragadá. Secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória, poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória.
do Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Transforma tudo, limpa tudo. O Senhor está te entregando novas vestes hoje. Novas vestes hoje. Aleluia, aleluia. Vestes novas, vestes novas. O Senhor vai apontar para vocês um caminho novo. Ei, vocês que estão aqui na frente, olha para mim, olha para mim. O Senhor, Ele tem uma direção nova para a vida de vocês. O Senhor, Ele tem uma direção nova para a gente. Eu não sei se vocês já vão em outros lugares, se vão, amém. Mas vocês que não vão, o Senhor vai dar uma direção nova para vocês. Um nível mais profundo, na palavra. Um nível mais profundo espiritual. O Senhor, Ele vai apresentar novas pessoas para vocês, novas amizades. Vocês estão comigo? São novas amizades que o Senhor tem para vocês. Esse caminho que vocês estavam, que nós estávamos, não é mais o mesmo. São novas direções. Novas direções o Senhor vai estar derramando no coração de vocês. Só que só vai entender isso quem tiver com o coração sensível. Ah, Cris, como que eu deixo meu coração sensível? Aprofundando na palavra, fazendo o seu devocional. Quantos aqui são novos começos para o Pai? Quantos são novos começos? Levanta a mão. Quantos estão retornando para Ele hoje? Levanta a mão. Você pode glorificar a igreja? A palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Se há festa no céu, também Lagoinha faz festa aqui hoje. E nós queremos receber vocês de braços abertos. Amém? Quando a gente contar até 3, eu quero que vocês que estão aqui virem aí para a pessoa que está... Virar para lá, né? Para a igreja. Para vocês conhecerem as novas pessoas que o Senhor está enviando para caminhar com vocês. Amém? O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.
Amém? Todo mundo aqui comigo? Amém? Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Eu quero que todo mundo aqui, todo mundo esteja ligado em mim, que eu tenho um aviso a fazer.